Indiscutivelmente, a metade do século XX marca a época de ouro de um gênero muito particular de jornalismo, o colunismo social. Em todos os periódicos de jornais impressos e revistas, em todas as emissoras de rádio, os programas de coluna social eram importantes. Grandes nomes da coluna social surgiram nessa época. Jacinto de Tormes, Ibrahim Suede, Zósimo Barroso do Amaral e tantos outros. Em Sergipe, muitos nomes marcaram esse período. Bonequinha, Laurindo Campos, Lânia Duarte, Pedrito Barreto, Clara Angélica. E, na segunda metade do século XX, o maior e mais importante nome da coluna social em Sergipe, Thaís Bezerra. Jorge Lins é conhecido como teatrólogo, tem formação em direito, mas poucos sabem da prática de Jorge como jornalista e como colunista social. E é disto que ele nos fala neste vídeo de memórias. Escrever, ter facilidade, teatro era restrito ainda naquela época a uma coisa muito ingente, né? Eu queria mais gente. Eu escrevia e achava que o jornalismo seria... Eu não sei porque eu não fiz jornalismo, na época não tinha faculdade aqui, né? Eu fiz direito. Mas eu gosto de jornalismo, eu acho... Tanto que eu acompanho todos os jornais, leio sempre muito jornal. Eu gosto de jornalismo. Coluna social, mas eu gostei da experiência. Eu gostava. Eu sentia que eu tinha um certo poder, eu gostava disso. Eu nunca fui desse, porque eu não fazia coluna social mesmo. Quem fez a Thaís, Pedrito Barreto, eu não fazia coluna social de verdade, eu fazia uma coluna mais cultural, mas era chamado por shows todos. Mas a Aracaju, esse pessoal, eu já tinha um certo nome da família, minha família tem um certo nome, Aracaju. Aracaju era muito pequeno, eu já tinha um certo nome. Meu irmão era o fotógrafo da sociedade de Aracaju naquela época. Meu irmão era um professor famoso, então eu já vinha de uma certa casta, vamos dizer assim. Então eu só me tornei um cara mais conhecido num certo grupo. O jornalismo nunca foi usado por mim socialmente, para nada. Eu gostava até do clima da redação, cara. Muito mais do que coluna, eu gostava de ir todo dia para a redação de noite, terminar, ficar conversando no final da noite ali, porque o jornalista trabalha de noite, né, o jornalista, né? Então eu ficava ali, saía para o Bar do Pinto depois. Eu gostava dessa coisa, eu sempre gostei do folclore, das coisas típicas da profissão. As putas, o papo aberto, a fuleiragem, você não tinha nada aberto ali de madrugada, só tinha aquilo. Né? Na época você saía de madrugada, peito aberto, porque não tinha perigo nenhum na Aracaju, cara. Então eu gostava muito daquilo, eu era jovem demais, começando a faculdade, e para mim era um desbunde aquilo ali, né, cara? O bar da madrugada e o bar que as putas iam depois. Mas o nome Bar do Pinto não é por causa disso, não. O cara do dono do Pinto, Bar do Pinto era o Pinto. E o povo da noite, os boêmios, porque era o final de noite, e as putas. Você não tinha muito o que fazer no final da noite, né? Eu acho que Thaís Bezerra ganhou o dinheiro de Sergipe. Nazário Pimentel, que foi um empresário ganhando dinheiro. Mas Ivan Valença, que foi talvez o editor melhor de toda a minha geração, né? Tá atravessando esse final de vida, que a gente sabe como é, né? Vejo como jornalista de dinheiro. Agora, veja, quase todos os jornalistas pegaram cargos públicos. Então esse poder que o jornalismo dava fez com que eles ganhassem dinheiro em cargos públicos. Algumas pessoas eram informantes, eu ligava para saber as coisas, mas eu escrevia a minha coluna. Porque a minha coluna não tinha esse aspecto social. As pessoas que eu conhecia na Aracaju sobreviveram às custas de ricos e poderosos, com cheques gordos no final do mês. Os ricos e poderosos mantinham os colunistas. Porque parece ser uma coisa de terceira categoria, né? Como é que eu posso dizer? É como geralmente as pessoas dizem que o escritor de romance policial é um subescritor, né? Que é uma subliteratura. A coluna social faz mais bem esse termo, é um subjornalismo. Quando é um coluna social sério, não. Eu acho a coluna social muito importante no jornal. Tanto é que eles até hoje não cortaram esse aspecto, não existe. Agora, cada vez mais a coluna social deixa de fazer fofoca, para falar mesmo da sociedade, no sentido. Eu vi todos, né, da minha geração. Alcancei aquele mais... Ibrahim Suede, Ibrahim, na verdade, a coluna do Ibrahim foi escrito por várias pessoas, né? O Zósimo, o Anselmo Góes, que é sergipano, faz uma coluna mais ou menos parecida. É meio social, fala de artista, fala que é meio cultural, né?
e meio política, mas faz um espectro de uma coluna social. O Anselmo, eu li muito de todas as colunistas aí na época, vivi muito desse pessoal todo e achava de Zósimo a mais elegante de todas. Quem mais me impressionou foi Thaís Bezerra, porque ela conseguiu fazer disso um comércio muito bem feito, muito bem realizado. Ela fez um estilo de coluna social. Mas eu acompanhei todo, João de Barros, que tinha importância na época onde ninguém promovia aspectos culturais, ele fazia. Então o João de Barros é uma figura fundamental. Tanto que eu fiz um dia desse o prêmio Barrinhos, e as pessoas não sabem quem é Barrinhos, cara. Fiquei muito impressionado, cara. Ninguém, para um dia desse ele morreu, as pessoas não sabem quem é. Tive que explicar no Teatro do Barreto quem era Barrinhos. E outra coisa, com uma dificuldade muito grande de procurar fotos de Barrinhos. Tinham 3 fotos no Google e você não conseguia mais nada. Então, Barrinhos, eu li, o menino, o Benedito Barreto, que veio um pouco depois, né? O João Barreto Neto, que também já era um pouco depois. Mas da minha época, eu lembro mesmo do Barrinho, Lênia Duarte, que fez coluna social um tempo, depois deixou também. Eu alcancei esse pessoal todo vivendo, né? Acho que sim. Para talvez fazer, porque você acabou de dizer, eles fazem, cada um faz o seu. Precisa de alguém que faça uma mesclagem, que mostre a importância mesmo, porque cada um fala muito bem de si, mas não diante do mundo, fala diante dele. O umbigo dele, o nariz dele é a bússola, né? Eu acho que é interessante que tivesse um colonismo, mesmo que fosse virtual. E você não tem isso virtualmente, só tem as pessoas falando sobre si. Tem alguns sites, alguns Instagrams que fazem um trabalho mais generalizado, né? Mas no todo não tem. A gente, por exemplo, tinha o Tá em Cartaz, que era um site, um Instagram, que tinha uma incorporação muito grande de pessoas e tudo, patrocinadores inclusive, mas que hoje eu não uso mais para isso, uso só para os prêmios, os dois, o Olho Mágico Produções e o Tá em Cartaz, que tem mais de 20 mil seguidores cada um dos dois. E outra coisa, não é 20 mil comprados não, todos os 20 mil foram adquiridos, porque se quisesse botava 200 mil. Não adianta, porque você não tem engajamento. Sem engajamento não adianta nada. Eu tenho 200 mil seguidores e meu comentário, minha foto tem 100 pessoas que curtiram, não adianta nada.